Mais uma semana de vlog. E semana passada eu falei sobre fotógrafo amador, fotógrafo profissional. E é legal abordar esse tema, algumas questões que eu vou falar aqui agora, que eu até anotei num caderninho que está ali do lado, são muito importantes, né? Você aí é fotógrafo e quer se profissionalizar, quer entrar na área, largar o CLT, talvez esse vídeo seja para você. E o mais legal de tudo é que aos 29 anos, já indo para 30 anos de carreira, eu já vivi muita coisa, então eu acho que eu posso te ajudar. A real é que quando você se torna um fotógrafo saindo do CLT, você pode se deparar com a dura realidade de que você não vai ser só fotógrafo. Como eu falei semana passada, eu vou deixar o link aqui na descrição, sugiro você voltar no vídeo da semana passada e depois continuar esse. Você se torna fotógrafo e aí percebe que precisa de várias habilidades que não estão atreladas ao clique, que não estão atreladas às capacidades técnicas de ser um fotógrafo, de saber mexer com uma luz, e isso serve para o audiovisual. Ao longo dos meus 29 anos, eu acabei migrando para o audiovisual, agregando o audiovisual por conta de necessidade do mercado, ponto. Bom, eu trouxe 4 habilidades. Não vou falar para você que a última é a mais importante, porque todas são muito importantes. Só que eu vou trazer a primeira habilidade como a mais importante, mas todas são muito importantes. E ao contrário de que todos os youtubers fazem, eu vou falar a mais importante logo de saída. Gestão e organização financeira. Você larga o CLT e acaba percebendo que você precisa fazer uma planilha de fluxo de caixa, você precisa de uma agenda, você precisa fazer controles de entradas e saídas. E por que isso é importante? Porque todas as outras habilidades que você precisa desenvolver vão trazer dinheiro e você precisa saber controlar esse dinheiro, você precisa saber controlar a agenda, você precisa planejar, guardar dinheiro para um eventual concerto, você precisa aprender a guardar dinheiro para uma eventual necessidade de gasolina. E isso é legal falar porque assim é muito genérico, né? Eu já trabalhei como CLT de fotógrafo, como meu CNPJ e como freelance. E hoje eu tenho meu estúdio, hoje eu faço freelance e às vezes eu preciso ter dinheiro em caixa para ir fazer um freelancer que depois eu vou receber. Isso é muito importante. Então você tem que saber fazer uma planilha. Inclusive eu tenho para membros do canal uma sequência de vídeos falando sobre como fazer, como controlar e como desenvolver essa planilha. Eu ensino você a fazer. Ser membro do canal é bem baratinho, R$11,90, você se torna membro e tem acesso a essas aulas. Indo mais a fundo, se você pega um cliente grande que necessita uma nota fiscal, você vai pagar para alguém essa nota fiscal ou você vai abrir uma MEI? Então você precisa aprender a abrir uma MEI, aprender a emitir uma nota fiscal. E aí você já acaba de perceber que você largou o seu CLT porque era chato, mas você precisa fazer inúmeras coisas que são, às vezes, não tão legais. Emitir uma nota, controlar uma agenda, controlar uma planilha de entrada de dinheiro, fazer uma reserva, que tudo isso não tem nada a ver com clique. Isso é gestão organizacional e gestão de empresa, gestão financeira na íntegra, meu amigo. Que a próxima habilidade que você precisa ter é vendas e negociação. A primeira não vai existir se você não for um bom vendedor. Então você está lá no CLT, não aguenta mais trabalhar com vendas, de vender para os outros, não aguenta mais vender. Isso aconteceu comigo, eu não aguentava mais vender quando eu montei meu estúdio. Eu percebi que se eu não fosse um bom vendedor, eu ia passar fome. Então entra técnicas de negociação, habilidades de empatia, habilidades de saber se posicionar, saber vender a verdade do que você pode entregar, para não deixar o seu cliente insatisfeito na hora da entrega, porque senão você promete na hora da venda desesperado para vender e aí não consegue entregar o que você prometeu.
Então, técnicas de negociação você vai ter que estudar muito. Você vai precisar saber agregar valor no seu produto, você vai precisar posicionar o seu profissional na hora da venda, também para não queimar valor, não queimar o seu produto e vender muito barato e se desesperar. Então percebe que você saiu do CLT ou você está querendo sair do CLT, e eu não estou falando isso para desencorajar você, pelo contrário, eu estou fazendo isso para você abrir o seu campo de visão, abrir sua mente para as coisas que você vai precisar desenvolver aí no seu dia a dia para ser um fotógrafo amador, começando para o profissional, ser um profissional, montar um estúdio, trabalhar como freelance no audiovisual, na fotografia. Você só vai conseguir fazer uma gestão se você conseguir vender. Se você não conseguir vender, você não vai fazer gestão de nada. Essa é a grande verdade. Essas duas habilidades, elas são extremamente potentes e elas estão extremamente ligadas com a terceira habilidade, que é marketing e comunicação. Você precisa fazer um bom marketing do seu negócio, da sua marca. Se você é sua marca, você tem que saber vender o seu peixe, como diria meu avô, como diria alguns chefes que eu tive aí, líderes no meio da minha caminhada. Você tem que saber vender seu peixe. Só que saber vender o seu peixe hoje não é tão fácil quanto há 10 anos atrás, quanto há 5 anos atrás. Até eu mesmo, como youtuber aqui, existem zilhões de youtubers. Você pode estar pensando, por que eu vou dar ouvido para esse cara? Eu tenho 29 anos de fotografia, eu já fui fotógrafo CLT, eu já tive meu estúdio, eu já fui freelance, já trabalhei com fotografia de casamento, eu já trabalhei com estúdio, eu tenho um projeto autoral, eu tenho um estúdio, eu faço vários freelances, já trabalhei em documentários, enfim. Hoje eu atuo para um grande canal de comunicação de skate, algumas coisas novas vão vir por aí relacionadas a isso. Eu trabalho com algumas marcas, então esse é o meu marketing que eu estou fazendo para você, percebe? Mas não é assim que você vai colocar. Você vai ter que saber fazer uma narrativa, você vai ter que saber se posicionar, saber escrever um texto bom num post, você vai ter que saber decidir aonde você vai divulgar o seu trabalho, é no YouTube, é no TikTok, é no Instagram, é no LinkedIn, sabe? É um site. Isso é uma outra coisa que eu aconselho, que todo mundo tem que ter um site, não importa. Porque o site é aquele portal que ninguém usa, mas na hora de você fechar uma venda, mandar um site para o cliente acaba trazendo uma certa confiança. Então, o marketing é uma ferramenta importantíssima, porque não vai chegar cliente para você vender, e aí você não vai conseguir fazer gestão de nada. Percebe que as três estão se ligando? E a última habilidade que eu acho que eu considero também muito importante, não tão quanto as outras, porque se você tiver uma boa qualidade, se você tiver um bom marketing, se você tiver uma boa técnica de venda e conseguir vender, você vai acabar tendo números, mas acho que essa habilidade que é relacionamento, ela te ajuda no seu dia a dia. Você precisa ter um bom relacionamento com o cliente para saber administrar. Você tem um estúdio, você precisa dirigir o cliente, deixar o cliente à vontade, vai deixar ele mais natural nas fotos. Você atende casamentos, você tem que ter um bom relacionamento com o noivo, para eles se sentirem confiantes que você tá ali para fotografar aquele momento, senão você vai ver sempre a noiva te procurando. Enfim, o relacionamento pós-entrega, que é aquele momento mais importante, que é onde você vai entregar e um bom material e vai saber cativar esse cliente para que ele volte a buscar você caso ele precise de qualquer outro tipo de fotografia. E isso entra para a fotografia de culinária, porque você precisa de um bom relacionamento durante a execução do projeto. Isso exige para um documentário, você precisa de um bom relacionamento para a hora que você está gravando, para você deixar a pessoa que você está gravando à vontade, para o seu contratante estar confiante que você está fazendo uma boa captação, um bom áudio. Enfim, essas são técnicas que se aprendem em escola, se aprendem em faculdade, mas elas se aprendem com o dia a dia.
Eu fiz formação de publicidade e propaganda. Quase tudo que, acho que eu vou falar que 95% do que eu uso hoje no meu dia a dia de vendas, de marketing, de organização, todas as habilidades envolvidas eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na escola, eu aprendi no dia a dia. Você precisa entender que hoje existem várias plataformas, né? Existem diversas plataformas que entregam pra gente esses pequenos microconteúdos que você pode ir aprendendo. Aqui no canal tem a questão de quem é membro, já tem acesso a alguns vídeos bem legais, como a de gestão financeira que eu falei no começo. Existem alguns outros vídeos que eu falo que eu vou deixar aí para você dar uma vasculhada no canal em dicas, na playlist dicas, para que você possa aprender outras habilidades. E eu vou estar trazendo sempre vídeos falando de habilidades que você precisa e até mostrando algumas questões de negociação, algumas questões de marketing, enfim. Espero que você tenha gostado. Esse é mais um vlog, mais uma semana, eu trazendo um conteúdo para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, comenta o que você mais precisa desenvolver nas suas habilidades, quais dessas que eu falei. E se você gostou demais desse vídeo, dá aquela hypada, que agora quem está no mobile pode hypar o vídeo depois do like. Muito obrigado, um beijo e até a próxima semana. Fui! Look, I just been keeping my poise. Made by the million, but still unemployed. They text me about green, but not on Android. She not my shawty, she filling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man, but he chillin' with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, now my bragging and dumb. Lil' shawty had hit me, said she wanna come. Her dresses is black, but she not a nun. I'm so Pasadena, cause that's where I'm from. Some bangers, some hoes.